Seja bem-vindo à nossa aula, a utilização do exercício físico na prevenção das doenças cardiovasculares. Meu nome é Giliardi de Oliveira Campos, eu sou professor de Educação Física, sou especialista em musculação e personal trainer e atualmente estou finalizando o meu trabalho de mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A minha linha de pesquisa são idosos hipertensos que são submetidos aos protocolos de exercício físico. Joia, pessoal? Bem, o programa de reabilitação cardíaca, ele salva vidas, mais do que a medicação propriamente. E aí, o papel é nosso de levar um programa que seja eficiente para esse paciente que ele está em tratamento ou esse paciente que a gente quer prevenir. Joia, pessoal? Outro problema muito sério também são as readmissões nos hospitais, que foram reduzidas através do exercício físico, a 0,69, quando comparado com o intervalo de confiança aqui, de 95. Então, num curto prazo, esses pacientes aqui que participaram do exercício físico, eles não recorreram à utilização do sistema de saúde, porque o exercício físico fez com que eles permanecessem mais saudáveis e não foi necessário que esses retornassem aos hospitais nesse período aqui, menor que 12 semanas. Joia, pessoal? Então, nós temos muitas evidências dos benefícios do exercício físico e cabe a nós incentivar as pessoas para fazer esse exercício físico de forma adequada. Tá. E aí uma outra informação aqui, só que o programa de reabilitação ele não reduziu a incidência de infartos, né? E nem a intervenção com utilização de marca-passo ou as angioplastias, que é a colocação do stent lá na artéria. Daí vocês devem estar pensando assim, nossa Gil, mas o exercício físico ele melhorou tanto a questão da saúde, mas mesmo assim as pessoas continuaram infartando, né? Elas tiveram que colocar marca-passo e angioplastia. Sim, o exercício físico, pessoal, ele age na tentativa de atenuar eventos cardiovasculares, de tentar prevenir. Mas, o que nós sabemos? Que, infelizmente, existem ao acaso, né? Pode ser que você faça exercício físico regularmente, pode ser que você tenha uma dieta saudável e ainda assim você pode ter uma doença cardiovascular. Mas isso, a utilização de exercícios e protocolos seguros são exatamente para isso, para atenuar, porque de uma forma geral, quem faz exercício tem menor chance de ter doença cardiovascular. Porque uma vez me perguntaram, ô Gil, tem um amigo meu que ele jogou futebol a vida inteira e infartou com 50 anos de idade. Tá, mas ele jogava bola uma vez na semana. Ah, mas ele tinha uma alimentação que era adequada. Tudo bem, mas ele é e esse ele está sendo um acaso. Ou seja, ele está sendo o desvio padrão da sociedade. Porque o que nós sabemos? Quem pratica exercício físico tem sim uma maior proteção cardiovascular. Joia? Tá. E aí outra coisa interessante que trouxe esse estudo pra gente aqui, 7 dos 10 ensaios clínicos houve melhoria na qualidade de vida. Lembra lá no início do slide que eu disse que o exercício ele trata 26 tipos diferentes de doenças crônicas? Então eles viram que as pessoas melhoraram a qualidade de vida quando estavam participando do programa de reabilitação cardíaca. Em conclusão, a reabilitação reduz a mortalidade cardiovascular, diminui o tabagismo, o nível de triglicérides nos grupos que treinaram, mas não reduziu a revascularização, né, que é a utilização aqui da angioplastia. Bem, e com relação ao acidente vascular encefálico, que é o AVE, ou acidente vascular cerebral, né, o que nós temos de informação na literatura que esse estudo trouxe para a gente também? Muitos pacientes que sofrem um AVC ou um AVE, eles recorrem à utilização do hospital, né? E a gente vê que isso é muito frequente, porque o paciente muitas vezes, quando ele tem um AVC, ele tem, sobram algumas sequelas das quais ele tem dificuldade de ter uma vida autonômica, né? Ele fica mais dependente das pessoas, seja dos filhos, seja de um cuidador, ou seja de pessoas ou outros membros da família. Porque às vezes pode acontecer de paralisar um lado do corpo ou ele ter um déficit cognitivo, que são algumas das sequelas que o AVC causa, né? Então, após um AVC, é muito comum a pessoa ter uma depressão, porque ela fica com limitações, né? E existe também limitação cognitiva, muitas vezes. E a inatividade física, ela aumenta todos os fatores de risco para a aterosclerose e aumento da pressão arterial. Os estudos epidemiológicos eles mostram um prognóstico
é muito bom para quem faz exercício físico, mesmo para quem sofreu AVC. Joia? Então nós vamos ver alguma coisinha aqui, ó. Treinamento físico, ele é o mais eficiente quando comparado nos tratamentos farmacológicos, através de anticoagulantes e antiplaquetários. Ou seja, nesse estudo aqui, ó, eles compararam em 4 estudos, né, que foi feita uma meta-análise que a gente chama, quando o estudo ele faz uma comparação na literatura de estudos que são importantes. Então, ó, 4 estudos que envolveram 227 pacientes, comparado a 10 ensaios clínicos, né, que foram utilizados anticoagulantes. Então, ou seja, eles pegaram 4 estudos com exercício físico, 227 pacientes, e compararam com outros 10 estudos de pessoas que faziam uso de anticoagulante, que totalizou 22.786 pacientes. E mais 14 estudos de pacientes que utilizavam antiplaquetário, 43.041 pacientes. E 3 ensaios desses estudos aqui, eles utilizavam as 2 drogas, tanto o anticoagulante quanto o antiplaquetário. Então, 11.567 pacientes. Então, o exercício versus quem utilizava só o anticoagulante, nós vimos aqui uma superioridade, 0,09, quando comparado com quem utilizava o anticoagulante, 0,7. Aqui, nós vemos também que o exercício, quando ele está comparado com os antiplaquetários, ele também se mostrou superior, 0,10. Então, o exercício físico ele é mais efetivo do que a própria terapia medicamentosa. Isso é uma informação muito importante, principalmente para você que é personal trainer e vai fechar um personal. A pessoa te procura para fazer exercício físico e aí ele vai te dar uma lista, às vezes, de remédio que ele está fazendo uso. Então, você tem muitas informações para poder dialogar com esse seu paciente ou aluno e dizer para ele da importância do exercício físico. As evidências, pessoal, não param de mostrar o tanto quanto o exercício ele ajuda na prevenção e é um tratamento não farmacológico muito indicado para diversos tipos de doenças. Ou seja, muito importante nós termos esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, porque quando você vai conversar com o seu prospect, aquele aluno que você está querendo vender personal, você tem essas informações. Você saber que o exercício físico ele é linha de frente no tratamento não farmacológico de doenças cardiovasculares, que ele reduz a mortalidade mais do que quem toma remédio, porque às vezes já ouvi isso de pacientes, mas eu já tomo remédio, acho que eu não preciso fazer exercício. Tá, mas quem toma remédio e não faz exercício morre mais. Joia, pessoal? Bem, então, continuando aqui, o exercício ele reduz o risco de síndrome metabólica, que é a associação de diabetes, hipertensão arterial, aumento de colesterol. Ele aumenta a densidade óssea e reduz a mortalidade. Normalmente, a recomendação é a caminhada e treinamentos cardiovasculares. A intervenção mais estudada é a caminhada e a marcha propriamente, né? Ou seja, a caminhada e a marcha são mais estudados. Porque as variáveis do treinamento de musculação são mais difíceis de serem controladas. Por isso que muitas vezes os estudos eles reportam melhores resultados com a caminhada. Mas nós sabemos que o treinamento de musculação, o levantamento de peso, ele é muito eficiente também para quê? Para fazer treinamento cardiovascular. Joia? E, assim, aqui nesse estudo, o que a gente pode tirar aqui? Não há contraindicações. No entanto, é preciso utilizar parâmetros na prescrição do exercício. E que parâmetros são esses? Se você está acompanhando a aula, continua aí que nós vamos discutir.